Bom, eu tenho postado muito sobre essa lente anamórfica, né? Falado muito sobre alguns frames anamórficos que eu tenho feito. E tem uma galera que não conhece o que é esse anamórfico, então eu resolvi fazer esse vídeo. É uma coisa que eu tenho vontade de fazer já há algum tempo, criar alguns conteúdos um pouco mais técnicos sobre audiovisual. E hoje eu vou fazer um vídeo específico sobre o que é essa lente anamórfica e o que ela traz pra gente. E por que eu gastei um rim para conseguir montar essa minha lente aqui. Então, basicamente, a lente anamórfica é uma lente que ela tem dentro dela uns elementos que eles são cilíndricos. Então, diferente da lente comum, que tem uns elementos esféricos, essa lente ela tem um bloco de elementos cilíndricos dentro dela. Ele cria uma distorção na imagem e essa distorção é chamada de squeeze, né? Então, a gente tem um squeeze anamórfico. E esse squeeze permite que a gente tenha mais imagem dentro do mesmo espaço de sensor ou de película. Essas lentes elas foram criadas na Primeira Guerra Mundial para que os soldados que ficavam dentro dos tanques tivessem mais imagem. Então foi feita essa distorção para que eles pudessem ver mais, ter mais visão horizontal. E as lentes anamórficas elas foram trazidas para o cinema no momento que a TV começou a tomar o espaço do cinema, quando o pessoal começou a assistir filme em casa. Então eles trouxeram as lentes para ganhar um pouco de imagem horizontal, criando o que a gente chama hoje de CinemaScope, que é o 2.35.1. Com esse ganho de imagem horizontal, tem uma imagem totalmente diferente do 4x3, que era tradicional tanto no cinema quanto na TV. Aí a TV ficou 4x3 mesmo e o cinema começou a ter as imagens CinemaScope. Você entendeu a diferença? Então quando a gente grava com lente esférica e cropa um pouquinho, que a galera faz isso, eu fiz isso por muito tempo, continuo fazendo, não é errado. A gente está jogando fora um pouco de imagem, enquanto com a lente anamórfica a gente está ganhando mais imagem horizontal. Então a gente não perde imagem, a gente ganha imagem. Entendeu a diferencinha aí? Com certeza você já viu vários filmes que trazem essa estética anamórfica, né? Alguns filmes, Star Wars, a grande maioria dos filmes do Tarantino são feitos com anamórfico. Era Uma Vez em Hollywood, Django Livre, Os Oito Odiados. A maioria dos filmes dele foi rodada com lente anamórfica. Nasce uma Estrela, aquele filme da Lady Gaga, eu assisti recentemente. É muito presente no filme essa estética anamórfica, com flare, com o focus briefing. Enfim, de diversas formas, eles extraíram mesmo o que esse tipo de lente entrega. Baby Driver também é um filme que eu adoro falar dele. Quem é mais próximo de mim sabe que é um dos filmes que eu mais gosto. Ele também usa anamórfica e também tem essa extração do que a anamórfica entrega nas cenas finais, com bastante flare. No começo você vê muito focus briefing acontecendo, então são alguns filmes aí que tem essa estética anamórfica e assim, não chega nem perto de todo filme que for usado. Muitos filmes são gravados com lente anamórfica. E publicidade também, isso é legal de falar, muita publicidade está rolando com lente anamórfica. Tem algumas particularidades desse tipo de lente que fazem ela ser tão querida, assim, tanto no cinema quanto na publicidade. O buquê dela, né, o desfoque dela, costuma ter um shape oval, porque como tem um bloco de elementos cilíndricos dela, que a gente já falou sobre isso, essa compressão que cria dentro da lente faz com que ela tenha esse shape oval. Não tem nada oval dentro dela, é cilíndrico, tá? Mas essa distorção cria essa sensação do oval e passa isso para a imagem, tendo o shape do desfoque com esse desenho mais ovalado. O focus briefing, que eu acho uma das coisas mais lindas dessa lente, que é quando você troca o foco de um foco próximo para um foco distante, é como se a imagem respirasse, você vê essa distorção acontecendo. Isso também é causado pelos elementos internos dela, que são cilíndricos, causando essa distorção. O campo de visão dela também muda. Assim como outros pontos dessa lente, o campo de visão ele varia de acordo com quantas vezes de squeeze essa lente cria. Essa, por exemplo, é uma lente 2x, então se eu colocar ela junto com uma lente 50mm, que é o que eu estou usando aqui, de horizontal, né, eu vou ter, nesse eixo aqui, eu vou ter o dobro de imagem. Seria próximo de uma lente 25mm, mas na vertical eu mantenho a 50mm normal. Isso numa lente 1.33x é menor, entende? Então por isso que varia aí de lente para lente. Por último e não menos importante, o flare, né? Essas lentes têm um flare bem característico, que você já viu em diversos filmes com certeza, que é aquela linha de luz quando uma luz bate diretamente na lente.
Isso é muito procurado, né? Tem lentes que tem esse flare bem avantajado, como tem lentes como as Cooke, algumas Cooke anamórficas, ela nem tem o flare, então também tem isso. Tem gente que procura o look anamórfico não pelo flare e procura por outros elementos. Eu, por exemplo, gosto muito do flare, mas o que eu mais gosto da lente anamórfica é o focus briefing. Então tem esses lances assim, nem sempre o flare é o que é mais procurado. Mas assim, se é tão bonito e é tão diferente gravar de anamórfico, por que a gente não vê isso com tanta frequência? Entendeu, né? Lente anamórfica é muito caro, só que a gente tem algumas opções, né? Algumas outras maneiras de trabalhar com lente anamórfica que eu vou falar para vocês aqui agora. A primeira delas é trabalhar com o anamorphic, que é basicamente você pegar uma lente esférica e tirar dela alguns elementos que são do anamórfico, né? Como, por exemplo, extrair um flare e o shape ovalado. O mercado também tem dado algumas opções mais em conta, como a gente tem as Atlas Orion, que apesar de ser uma lente ainda bem cara aí, se você comparar, né, com o que a gente tinha de lente anamórfica há algum tempo atrás, elas são bem em conta, sim. Ou a Sirui, né, mas é uma lente bem mais em conta, assim. Ela é 1.33x, então, assim, é o primeiro nível de anamórfico que a gente encontra. Algumas dessas particularidades da anamórfica não ficam tão na cara quando você filma com uma Sirui. Mas assim, só de estar colocando de forma mais acessível no mercado já é interessante pra gente, né? Agora a gente tem essas opções. Daqui 5, 10 anos, não sei. Mas de estar trazendo isso pro mercado de forma mais acessível agora é muito interessante. E outra alternativa, que é o que eu tenho aqui, é montar um kit anamórfico com lentes de projetor. Como no projetor ela tinha que ter a lente do projetor antes dela, né? Aqui atrás, aqui na câmera, a gente também vai precisar de uma lente comum atrás dela. Então a gente trabalha com duas lentes. Aqui eu crio um problema muito sério, que é o seguinte: se eu tenho duas lentes, eu preciso fazer 2 focos. Que para uma imagem parada, até ok, assim. Mas uma imagem em movimento, acabou. Como que eu vou fazer 2 focos, né? Não tem como fazer 2 focos aqui, um em cada lente. Algumas empresas, para resolver isso, elas criaram o dióptro. O que é o dióptro? Eu coloco essas 2 lentes no infinito e a partir de agora eu faço o foco no dióptro. Já até tem aqui um encaixe para um follow focus, mas você vê que o foco funciona aqui. E eu tenho uma terceira lente para fazer o foco. Travo ela aqui e depois de travada eu passo a fazer o foco pelo dióptro. Então eu resolvi esse problema do foco duplo e agora é possível a gente ter uma imagem em movimento. E esse lance de montar a lente anamórfica é muito legal, porque dependendo da lente que você encontra, e é bem difícil encontrar essa lente, e as peças, né, que a gente usa para ligar uma lente na outra também é uma coisa bem complicada de achar, pela escassez, né, de empresas que trabalham com isso hoje, com essa adaptação hoje. Mas é que o look muda muito de acordo com a lente que você escolhe para estar aqui na frente ou com a lente que está aqui atrás. Aqui eu tô com uma 50mm 1.4 da Fujinon. Tem uma outra aqui da Pentax que eu gosto de usar com ela também. O look muda bastante trocando essa taking lens com a mesma lente anamórfica. O look muda bastante. Tem a Helios 58mm, que também é outra lente que colocada aqui, trabalhando as duas juntas, fica bizarro de bonito. Também tem o campo de visão, né, que a gente consegue mudar. Aqui eu tenho uma 50, eu poderia colocar aqui uma 40mm, assim, que ainda não vinheta. Mas eu tenho de 40 até 85mm, então com uma lente anamórfica, só até nesse caso aqui que eu fiz esse suporte para ela, eu posso colocar ela para frente aqui, trocar essa lente e colocar ela para trás de novo. Rapidinho eu tenho uma lente 85mm anamórfica 2x aqui. Então isso é bem interessante também no caso de montar a sua lente. Apesar da dificuldade de encontrar uma lente em bom estado, vale a pena, assim, é uma dificuldade que vale bem a pena você esperar e montar esse look que você deseja. Assim, você consegue pensar num look e montar o seu kit em cima do look que você criou na cabeça, sabe? É bem legal. Deve ser bem gostoso entrar numa BH da vida e comprar uma lente pronta também, né? Mas é gostoso a experiência de montar a sua lente. Bom, tem muita coisa para falar sobre lente anamórfica, não cabe num vídeo só. Então eu vou ver se a galera vai gostar primeiro, depois eu volto para fazer mais vídeos se vocês gostarem. Eu quero falar de parte mais técnica delas. Se vocês quiserem saber mais sobre como montar o seu kit também, eu posso falar sobre isso. Sobre como chegar mais perto de fazer o anamorphic, né? De criar essa segunda lente.
E não é problema não, eu já usei pra fazer câmera B, sabe? Tem a câmera A com anamórfica, a câmera B com anamorph fake. Não é um problema. Cara, falta de recurso é a maior amiga da criatividade. Então, se você vai gravar e você quer essa estética e não tem como ter essa lente agora, dá-lhe anamorph fake, vambora. Se você gostou, aquele mesmo esquema, né, que a gente tem que fazer. Eu nunca me imaginei fazendo isso, mas se você gostou, comenta o que você achou, manda para algum amigo do audiovisual. Às vezes chega esse conteúdinho nele também, é legal, entender um pouco sobre lente anamórfica. E vambora ver se sai um próximo aí. Fechou? Valeu!